né, independente de estarmos aqui visualizando ou não. É que, de certa forma, nós temos vários meios de aprendizado, né? Nós aprendemos, muitas vezes, verbalmente, ouvindo, visualizando, e se pudermos unir tudo isso, facilita o entendimento, porque esse é o objetivo, de nós sairmos daqui, cada um de nós, inclusive eu, né, com essa reflexão sobre o tema que é trazido para nós, escolhido aí com muito carinho, pela espiritualidade, juntamente com a menina que faz aqui a escala das palestras. Então nós vamos agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos hoje falando de um tema tão atual. Se nós observarmos a injúria e a violência, é o tema mais atual que nós temos hoje dentro do planeta Terra. Basta você ligar a televisão. Não precisa muito. Você ligou a televisão, principalmente dependendo dos canais que você acessar, o que a gente tem da manhã até a noite é somente violência, injúria. Sem contar com a internet que nós temos os chamados fake news. Então, os fake news que a gente coloca nessa injúria, que nada mais é do que alguém atribuir a alguém um fato, às vezes inverídico, para defamar, com o intuito mesmo de denegrir, às vezes consciente ou inconsciente. E nós, muitas vezes, fazemos parte disso. É bom que a gente lembre disso, porque nós lemos e compramos a ideia. E se você observar, a gente entra divagando, se nós não estivermos cientes de que nós estamos também entrando na mesma sintonia, acessando os mesmos problemas. Depois é que nós vamos estar aprendendo aqui um pouquinho com a doutrina espírita, o porquê. Mas nós inconscientemente acessamos, julgamos, observamos e gostamos. Vou mais longe. Gostamos. E por que gostamos? Porque isso de fato faz parte ainda desse campo vibratório a qual nós moramos, chamado planeta Terra. Nós temos muito mais facilidade de nos afeiçoarmos com aquilo que de certa forma prende a nossa atenção, que é a fofoca, a curiosidade, o querer saber da vida do outro, querer saber o que está se passando, fulano está se dando bem, está se dando mal. A gente tem curiosidade disso. E isso, de certa forma, nós alimentamos a rede social. Tanto alimentamos que hoje, se você observar, o programa que ele não aderir, de certa forma, ele perde o quê? Audiência. E a audiência chama-se financeiramente dinheiro. Então nós temos que estarmos atentos a tudo isso. Por isso estamos numa casa como essa, porque nós estamos dentro desse patamar de entendimento que nós vamos estar falando um pouquinho aqui agora. Então a violência também está no mesmo foco, só que a violência ela já parte para o campo de agressividade. E hoje é o que mais você vê também. Agressividade, tanto sexual, quanto dentro dos lares. Não é assim? O mais forte, oprimindo o fraco. Nada contra os homens, mas geralmente o homem tem mais força, oprimindo, né? Acuando, às vezes, o sexo mais frágil, que é a mulher. E ela inicia o povo por medo, às vezes vive, né, que a gente sabe muito bem, casamentos abusivos, que a gente chama, né? Então assim, e cada um de nós temos que começar
você é afetado. Afetado. Quando nós pegamos um país em guerra, a primeira coisa que a gente pensa é assim: o Brasil não, a gente não tem guerra. Não tem guerra. Então a gente não tem nada a ver com isso. Quantas vezes você não escuta o outro falando isso? A gente que pensa que não tem nada a ver com isso. A briga do vizinho vai refletir em você. Você vai dizer: como assim? É só você olhar, né? Preço de petróleo. Nós vivemos dentro do país e dentro dos países, no planeta Terra, fazendo intercâmbio de compra, venda, troca. E quando um país se associa ao outro, o outro fala: é com eles lá, não tem nada a ver com isso. Não tem muito a ver. Porque vai doer, inclusive, no seu bolso. O dólar sobe, a gasolina automaticamente sobe, a exportação você não consegue vender, ou vai vender mais caro, provavelmente não vai ter tanta procura, sobra mercadoria aqui dentro, muitas vezes vai para o lixo, porque a criatura fala: não vou vender tão barato. Ou se vai comprar, exportar, você vai comprar mais caro, automaticamente você tem que vender aqui mais caro. Então, respalda em nós também. Tudo, nós vivemos dentro de um planeta vibratório. E a gente vai ver isso, consequentemente. Então, é necessário que a gente comece a refletir, fazer uma reflexão, que toda injúria e toda violência, ela respalda em nós. Por mais que eu não esteja inserido diretamente na situação. E isso, eu estou só falando do exterior, da sociedade. Mas imagine que a gente tem isso dentro dos nossos lares. Nós temos com vizinhos, mas isso se expande e é bom que a gente entenda. Então, esse tema aqui está dentro das bem-aventuranças, que quando Jesus aqui esteve, se preocupou muito em deixar esse legado. Então, são 8 declarações que ele deixa para nós, como se fosse um legado espiritual, bênçãos espirituais, para que a gente entenda, reflita nessas 8 que ele deixou. Desde bem-aventurados os simples, aos mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e aí vai. E hoje nós vamos falar sobre a injúria e a violência, que está como subtema no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai pegar no capítulo 9. Deixa eu passar aqui para vocês já verem. Chega, está passando. Deixa eu ver aqui. Peraí. Liga. Bom, enquanto vocês estão olhando lá, que lidar com a internet é isso mesmo. Acontece, outro dia eu estava fazendo palestra, acabou a energia. E aí, ficamos assim, que eu só enxergava vocês e vocês na minha carinha. Aí eu falei: não, peraí que o negócio vai. Pronto. Então, está aqui no capítulo 9, e nos itens de 1 a 5, nós vamos estar falando desse tema, de 1 a 5, está dando para vocês verem no capítulo 9. Isso vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem como vocês terem em casa. É um livro de cabeceira, de estudo, inclusive para o Evangelho. É necessário, sabe, quando estamos numa casa espírita, ter ele como base das nossas vidas. Bom, mas aqui a gente já falou um pouquinho sobre o que é a injúria e sobre o que é a violência. Então você já viu aqui, que ela é uma calúnia, né? Uma difamação, e traz para nós danos morais também. Então isso é importante. Olha lá a fofoca ali, correndo solto. Isso aqui é para que a gente possa entender que nós fazemos isso, né? Então vamos lá. Um pesquisador japonês, e eu gosto de
trazer sempre algo que a gente saia fora um pouquinho do campo dos ensinamentos somente espiritual. Eu gosto muito, porque a doutrina espírita ela foi embasada, ela foi em pesquisa, observação, análise, ela foi fundada em cima disso, né? Com muito estudo. E a gente sabe que tudo na vida, aqui dentro do planeta Terra, nada se perde. É para que a gente comece a refletir que todas as criaturas, principalmente os orientais, eles têm isso nato. Eles estão à nossa frente no campo mental e espiritual muito avançados. Porque eles dão muito, mas muita importância para a meditação, para as coisas do espírito. Eles observam, estudam, são calmos. Pode ver, são pessoas que pensam antes de falar, né? Não tem o impulso que nós brasileiros temos, os ocidentais. Então observe que nós também temos muito a aprender. Então esse pesquisador japonês que chama Masu, o nome dele é japonês, é Masu Emoto. Masu Emoto. Ele é um escritor e ele fazia pesquisas sobre a água e os sentimentos que a água absorvia. Você vai me perguntar por que nós falamos disso? Você vai ver por quê. Então ele pesquisava que dentro de um túnel ele congelava as águas, inclusive com bilhetinhos, com frases de gratidão, de sentimentos bons, e colocava em cada recipiente. E colocava também músicas pesadas com a água. E quando congelava aquela água, ele observava que a água se modificava. A forma dela, quando congelada, ela ficava diferente. E ele começou a ver que a água, as moléculas da água, ela absorve o sentimento, eu diria as palavras duras, a briga, o ambiente pesado, ela absorve. E isso, ele tem livros escritos sobre isso. Ele é bem conhecido na internet. Aqui você vai ver que mais para frente a gente vai entender que esse coletivo das mostras em diversos países do mundo foi feito isso. É o plano diferente dos seres humanos. Se o mundo é formado por 75% de água e nosso corpo físico também, podemos dizer que 3/4 do nosso corpo sofre grandes alterações biológicas quando sentimos raiva, rancor, ódio e agressividade. E é verdade. Eu vou dar um exemplo depois para vocês. Então, concluiu que nossos pensamentos, sensações e emoções, eles influem diretamente na nossa saúde. Porque o nosso corpo é formado, isso cientificamente comprovado, de 60% a 70% do seu corpo é água. É de água. Água nas moléculas, nos tecidos que a gente tem como pele, cabelo, tudo. Órgãos, a corrente sanguínea é água. Por isso que a água é tão importante para o corpo físico. Observe que hoje, o estudo, hoje em dia, isso sempre, porque a gente tem isso gratuitamente, né? Enfatizam tanto as nutricionistas, que a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia, sabe? A água é muito importante. Então é importante a gente entender que, como nós somos composto de água, também, automaticamente, a análise desse médico aqui, ó, também ele vai falar, é o Roberto Almeida, sobre a agressividade e a violência. Segundo este doutor, a atitude agressiva faz parte da estrutura, inclusive, do ser humano.
gente já tem isso nato. Nós temos instinto de defesa. Pode ver, a gente já traz isso na cadeia, sabe? Que a gente já tem defesa dos animais, vegetais, nós temos. Tem planta que é carnívora. Sabe, você pode dedinho lá, prende você. Tem animais, e a gente tem instinto de defesa. Se alguém chegar pertinho de você e fizer assim, você faz assim. Você puxa o rosto para trás, fecha os olhos, porque nós temos isso nato. Nato. Agora depois é que a gente vai ver como é que se lida com isso. Entendeu? Porque nós estamos inseridos em leis, para que a gente compreenda. Então, aqui no livro dos Espíritos, a gente vai ver que nós estamos, inclusive, inseridos nessa lei de destruição. No terceiro livro, na terceira parte do livro dos Espíritos, você encontra as leis morais. A lei de destruição faz parte da nossa vida. É do campo transitório. Isso significa o quê? Que o planeta Terra, ele não é isso que você vê e vai permanecer permanente assim, sabe? Com tanta agressividade, com isso. Mas que tudo isso faz parte dessa mudança, desse trâmite de nós mudarmos de forma, o ser. Hoje nós não somos iguais, observe, iguais aos homens da caverna, que um dia nós fomos. Nós temos hoje, cada vez mais, nós vamos ter a nossa feição, mandíbula, os dentes, tudo modifica. Tudo vai ser modificado e nós estamos inseridos nessas leis. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você vai ver que nem sempre isso que você vê do fulano ser agressivo, é porque ele foi criado naquela situação por Deus, senão você ia para a terra, sabe? Nem acreditaria no Pai por terra. Você ia dizer, não. É aquela coisa que nós chamamos as crianças. Precisa dar um nome? Você já sabe. Quando eu faço assim, você já sabe o que você sabe. Dos anjos, do demônio, aquela coisa toda. Não! Nós somos criados simples e ignorantes nessa caminhada. Inseridos nessa caminhada que passa, que destrói. Hoje nós temos cidades embaixo d'água, sabe? Que já foram cidades. E que hoje o mar, por transformação, com mudanças, hoje é só água. A cidade está lá embaixo. Isso faz parte do mundo. Assim como nós, seres humanos, vamos mudando. Nós vamos fazer essa transição, essa transformação. Faz parte dessa lei. Assim como estamos inseridos em mundo. Progresso, de evolução e aí vai. Mas, para que a gente entenda isso, eu estou falando só cientificamente, é para que a gente compreenda o porquê que nós temos que pensar na violência, nos atos que a gente, por ímpeto, ainda enraizado nosso, agimos. Então é para que a gente pense. Então ele diz que devemos negar a agressividade, pois pode gerar muitos transtornos, mas sim conectá-la com princípios morais, pois só assim conseguiremos lidar, canalizar e controlar melhor essa energia que nós estamos inseridos. Então, se existe uma lei, eu estou inserida e eu instintivamente faço parte dela, eu não tenho como fugir dela, mas eu vejo um diferencial no planeta Terra. Eu vejo pessoas boas, calmas, pessoas que não vão numa religião e que agem como um cristão, Estou falando em cima desse ensinamento do Cristo. Passivas, calmas, que com certeza sabem ouvir. Nós encontramos dentro do planeta Terra, mas encontramos também aquele que basta você olhar, ele já vai caminhando por dentro. O que você viu em mim? O que é? Entende? A criatura que ela já tem isso mais enraizado. Isso é fato. E é isso que difere um do outro, mesmo dentro do
isso nós não devemos julgar, porque nós podemos estar sendo julgados também, porque também estamos dentro de um planeta que é de prova, que para eu evoluir, crescer, eu vou passar por testes, para saber se eu consegui assimilar aquilo que eu ouço. Entendeu? Nós vamos na casa espírita. Ai, eu quero tirar isso aí está pesado, não estou aguentando uma carga, não sei. Eu acho que foi aquela criatura que eu cruzei. Acho que foi um mal olhar daquela pessoa. Ah, não sei, aquele vizinho, ele não gosta de mim. Eu acho que foi depois que eu namorei com aquela pessoa, que eu casei com aquela pessoa, e nós começamos a buscar onde é que está o erro. Nós caçamos aonde é que está o erro. Só que a gente precisa começar a entender que nós somos também seres individuais, inseridos nas mesmas leis, passando pelo mesmo processo. Então nós não somos diferentes. Provavelmente já saímos de um grau muito mais atrasado e hoje já estamos em condição melhor até de vir para uma casa espírita, ouvir uma palestra, aprender com o Mestre Jesus, que já foi mais de 27, esteve aqui, e a gente hoje ainda prefere pendurar ele no pescoço, numa cruz, dizer que se eu tomar o cálice do sangue, é minha salvação. Eu ainda vou por aquilo que me facilita o comodismo. A doutrina espírita não, ela vem para clarear, esclarecer. Aquilo que Jesus, quando esteve aqui na terra, veio, falou, mas não completou. Por isso que ele diz: eu vou e vou rogar ao Pai que envie um Consolador para fazer com que você entenda o que eu quis dizer e não consegui, e ainda esclarecer muito mais. E traz para nós com tanta claridade, que a gente vai aprendendo dia a dia, que nós nos prejudicamos, que o mal que a gente pensa que faz ao outro, a gente faz a nós mesmos. Que, portanto, ele mostra outra lei, a doutrina espírita, dizendo que nós estamos inseridos em causa e efeito. Causa e efeito. Então, toda ação, ela vai exigir uma reação. Uma reação. Por isso que Jesus, sabiamente, ele até condena o fogo do inferno. Aquele que diz raca. Você sabe o que era isso, gente? A palavra raca. Aquele que fazia assim, lá no Nordeste usava muito, hein? Eu sei porque eu era criança, astuta e não via nada. A pessoa, quando não gostava do outro, não sei se aqui na cidade grande era assim, passava alguém que o outro não gostava, cuspia de lá, como meio de desprezo. Ih, vai lá, não estou nem aí, ó. E cuspia. Essa palavra raca é um menosprezo, mas Jesus ia mais longe e condenava no fogo do inferno a criatura que falasse: és louco. Gente, isso é a palavra que hoje a gente usa. Se você, qualquer discussão, você está louco. Você está louco. Isso é louco. Você pode observar brigas dentro do lar, é o que a palavra mais é usada. Você está ficando é louco. Se a mulher contar alguma coisa que o marido fez, ou vice-versa, a defesa é: você está ficando louco. Isso aí, ó, está pirando, tem que se internar. A gente usa muito, e Jesus ia tão fundo numa palavra tão simples. Mas por que Jesus ia tão fundo? Então, ele condenava qualquer palavra que fosse agressiva, qualquer palavra, porque ele sabia que qualquer palavra que fosse realmente agressiva, ela seria reativa, tem-se uma resposta. Porque nós somos assim, infelizmente. Então, se dá um troco, às vezes começa a
casal, às vezes começa com uma briga por besta, bobinha. Um chamando e dizendo, não, você está quando vê, não se sabe nem por que está brigando mais. Se perde a razão, começa com a razão, perde a razão. E aí vai. Então é bom que a gente reflita que Jesus já se preocupava com tudo isso, usando essas frases, né? Lá dentro das bem-aventuranças, para que a gente pudesse se controlar. Então ele vai mostrando aqui, ó. Controlar o quê? Essa agressividade. Então ele permite o nosso autoconhecimento. O Espiritismo traz isso para nós, ensinando-nos a acolher essa agressividade, dando a esta um trato educativo. É isso que você vai passar a ouvir aqui hoje na palestra. E transformando as nossas energias a serviço da construção da humanidade, da nossa felicidade e da nossa saúde. Já sabemos que somos afetados, que nós somos água também. Palavras duras, né? Insultos, violência, briga. Não vai muito longe. Brigue com alguém, eu vou fazer um teste com você agora. Um dia, se acontecer de você discutir com alguém, observe como é que você fica de um dia para o outro. Você vai sentir dor no corpo, dói a coluna, dói o torcicolo. Primeiro, a coisa que vai ser afetada, o esqueleto nosso, a musculatura, porque ela fica densa, dura. Você no dia aparece um problema gástrico. É tanta coisa que você dá ali, é como se você abaixasse a imunidade. Você já viu quando a gente abaixa a imunidade? Aí os vírus falam assim, temos um aqui propício. Ele está bem sem guarda, sem proteção. Então deixa ele cair, para sugar mais um pouquinho, né? Isso faz parte da cadeia alimentar também. Entendeu como o que eu estou falando? Então é para que a gente comece a observar que o mal, muitas vezes, que a gente imagina que está no outro, ela reside em nós, por aquilo que chamamos de personalidade. E cada um tem um mais denso, mais forte do que o outro. Tem uns que às vezes já controlam isso melhor, mas outros não. Por isso os diferenciais que a gente encontra no planeta. Então ele diz aqui, ó. Então, exemplo, não explodir e nem implodir quando sentimos raiva, mas sim dominar essa energia e usá-la com terreno, por ajudando algum irmão necessitado na favela. Ó, isso aqui ele está dando uma dica. A doutrina espírita diz que quando a gente trabalha, e é verdade, você vem para uma casa espírita como essa, você estuda, depois você vem servir, trabalhar, né, na fluidoterapia, que é o passe e tudo mais, trabalho social. Quando você se envolve, você começa a observar que você esquece tanto do outro e começa a pensar no bem pelo bem. Porque fazer o bem pelo bem, o primeiro que se beneficia é você mesmo. Então é tão bom que isso é um trabalho que você vai fazendo em prol de você próprio. Então o trabalho voluntário, seja ele qual for, ajudar, sabe, às vezes um vizinho, um parente, um hospital, alguma campanha, alguma coisa que você se sinta bem. Ah, quero fazer entrega na rua. O que você se sente bem? Vou na casa espírita. Ah, eu quero me envolver, eu quero um dia poder fazer uma palestra também. Quero ajudar, levar uma palavra, ouvir no depois. Quero estar à frente para receber alguém que chega com tanto peso carregado. Porque eu também um dia cheguei e alguém fez isso por mim. Tudo isso é uma bênção, você não tem noção de quanto faz bem. Então ele está dando um exemplo aqui para nós. Essa passagem aqui, ó, de Chico e seu amigo que foi, né, tomou uma surra de Bíblia, é até engraçado aqui, a gente não tem muito tempo. Se dá tempo pouco. Mas ali está no livro dos casos de Chico, viu? O Chico Xavier trabalhando tadinho, né? Você via trabalho de obsessão, fazendo esse trabalho que a gente faz aqui hoje, uma luta, sabe? Para servir aos irmãos desencarnados, obsessores, e aqueles que também estão sofrendo a mesma consequência aqui na Terra, porque não é fácil não. E Chico passou muito tempo por isso, ele foi levado à casa espírita por isso. Então lá no Luiz Gonzaga, no centro que ele trabalhava,
não, peraí, chegou um rapaz, abençoou na cidade, ele é bem, sabe, do ramo assim, mas ele tem maior prática da doutrinação. E foi lá chamar o seu Manuel. Seu Manuel logo se prontificou e disse: não, vou ajudar sim no trabalho de sucessão. E Chico, e ele chega assim, ó, com a Bíblia debaixo do braço, se apresentou para Chico. Chico falou assim: olha, nós vamos começar uma sessão aqui. Eu vou lhe pedir que o senhor faça essa parte de doutrinação, mas aplique o evangelho com veemência, viu? Porque ele já sabia que ali ia se apresentar aquele espírito agressivo mesmo, sabe? Violentos às vezes, né? Que chega e que aqui também vai diferente. E o que fez aquele senhor? Chico sentou para receber ali a entidade. Quando a entidade se apresentou e começou com aquela agressividade, aquele cidadão, o senhor Manuel pegou a Bíblia e começou a bater na cabeça de Chico. Chico ficou uma semana com todo esse colo, sofrendo, porque não era nada daquilo. Mas era o que ele entendeu, era o que ele estava fazendo, o que ele veio ali, sabe? E também engraçado assim, mas Chico contando essa história. E aqui, então, os espíritos superiores, ele veio nos ensinar que consegue ver nossos pensamentos, consegue sim. É uma revolução científica da doutrina espírita. Quando pensamos, criamos ideias e assim promovemos ondas e imagens mentais que se solidificam através do elemento material que as preenche. Eu vou dar um exemplo para você mesmo, viu? Então eu vou assim, ó, eu não brinco, eu não vou falar, mas eu estou fulminando o pensamento. Eu estou com tanta raiva, criando, forma pensamento. A criatura que tem a sensibilidade bate o olho e fala: fulano não está bem. O que você tem, fulano? Você não está legal. Numa casa espírita que não tem preparo para isso, só de olhar sente. Ixi, como é que você sabe? Na cabeça dela, como é que você sabe que eu não estou bem? Como é que você sabe? Não sabe? Ele está mostrando aqui a espiritualidade, está dizendo que a gente teria forma pensamento. No corpo físico, até mesmo quando estamos planejando, seja um crime, seja algo que você está elaborando, você chega em casa, se você chegar perto da polícia, a polícia fala: esse cidadão não está estranho, porque ele foi treinado para observar isso. E nós aqui também. Então, estamos estudando a doutrina espírita, estamos estudando os ensinamentos dos espíritos superiores, não aqueles que estão na mesma cadeia de afinidade, porque eles só vão encontrar na criatura que está predisposta a isso. Então a criatura vem, às vezes mostra um semblante, mas o olhar, dizem os espíritos, que ele é o espelho da alma. Por isso, às vezes, a pessoa que mente, que planeja alguma coisa, ele não olha no olho, ele desvia, ele não olha, ele faz assim, ó, ele está conversando, ele desvia, ele olha para os cantos, de medo que alguém descubra, entende? E isso é importante nós sabermos. Então, nós vamos adquirindo com a espiritualidade, trabalhando bem, pelo bem, com a espiritualidade superior, que é o nosso melhor, que sabe que viemos aqui para nos curarmos. Não é ficarmos preocupados somente por o outro. Você vai estender as mãos, mas você vai ter que adquirir como se trabalha com a espiritualidade. Por que eles estão te mostrando que é necessário um trabalho desse, um trabalho de paz, de harmonia, um trabalho que eu chego aqui para se entregar, você fazer
deu resultado de bom para você. Se deu, você vai, meu Deus, eu preciso que o outro faça, também enxergue isso. É isso que estamos aqui na casa hoje. Estamos nos curando para curarmos aqueles que temos como pessoas difíceis, que estão na nossa vida, aqueles que vão cruzar, que vêm aqui para cima de você, que você falou, não vem. Que se você for manso como Jesus, você não precisa fugir da verdade. Jesus não fugia da verdade para ser bonzinho. Quero mostrar que eu sou bonzinho. Não, Jesus falava o que tinha que falar, mesmo quando foi batido no rosto pelos soldados. Então vamos passar aqui para que a gente entenda tudo isso. Então, está vendo? Esse. Então Jesus nos ensina como seu exemplo. Ele era corajoso, destemido, austero, mas sabia enfrentar todas as formas de violência com extrema pacificação e brandura, pois possuía uma postura mansa, ativa e acertativa. Jesus chegava diante da criatura que sabia que estava traindo ele. Aqui embaixo, aqui. Esse soldado que agrediu e o beijo de Judas. Sabia que Judas ia trair ele, sabia de tudo. Mas a postura de Jesus não era a nossa postura. Ele era um espírito superior, de uma hierarquia que não era nem para ficar na terra, mas veio para ensinar, veio como grande professor. Então Jesus, quando aqui esteve, mostrou um exemplo. Toda situação que você ia lidar, com pessoas que iam te trair, pessoas que estavam ali em prol do objetivo, o outro que para ganhar algum benefício, e a gente sabe que dentro da seara do Cristo é igual, porque nós somos seres humanos em fase de crescimento. Então é necessário a gente aprender. Esse soldado aqui é uma pena que o nosso tempo é tão curto de palestra que não dá para que a gente expresse tudo. Mas esse soldado aqui bateu no rosto de Jesus simplesmente porque ele fez a pergunta para ele quando ele compreendeu que Judas levou, sabe, todos aqueles soldados lá para prender Jesus. Jesus sai à frente, porque ele chega e pergunta: quem é Jesus? Que ele não conhecia. Quem é Jesus? Ele, para ir em defesa até dos discípulos, dos apóstolos, ele sai à frente e ele fala: sou eu. Ele se apresenta. Quando chega lá no Sinédrio, não pense em você que ele foi interrogado. O que você fala lá nos tempos? O que você diz? O que você prega? O que são esses seus seguidores? Jesus disse: mas eu sempre preguei nos templos para todos ouvirem. Todos ouvirem. Eu nunca falei nada escondido. Era para todo mundo ouvir. Não é mais fácil você perguntar para os que me ouviram? Ele tomou um tapa no rosto do soldado, porque ele disse: é dessa forma que você fala? Aqui com o Caifás, sabe? O nosso chefe aqui, é dessa forma? Ele tomou um tapa no rosto. E ele disse: falei a verdade, tu me bates. Tu me bates porque eu falei simplesmente a verdade. Entende? Então Jesus, ele não recuava para dizer mentira. Eu não falei isso, não. Não, ele falava. Só que sem ser agressivo. Porque ele já sabia sua missão aqui. Então a gente já sabe de tudo isso. Então bem-aventurados são os mansos, porque com certeza possuirão uma terra. Está em Mateus, lá no capítulo 4. Então a gente vai encontrar aqui todas essas passagens. Então, se Jesus ensinou a renúncia a esses bens terrenos, prometendo os bens do céu, por que os mansos possuirão logo a terra? Ele sabe que para que a gente um dia chegue ao reino dos céus prometido, a gente ainda precisa viver muito e muito tempo aqui no planeta Terra. Então, para que a gente esteja aqui, usufrua dele, de tudo que o mundo material nos oferece, não podemos fazer daqui
ter mais importância do que as coisas dos céus. Por isso que ele diz assim: busca o reino do céu, tudo mais te será acrescentado. Pode ver, Jesus vive falando, quase toda palestra a gente escuta isso: busca o reino dos céus, tudo mais te será acrescentado. Por que ele diz isso? Procura os ensinamentos que é necessário para a tua alma, para o teu espírito, porque você não vai viver eternamente aqui nesse planeta. Você está constantemente evoluindo, você está realmente todos os dias crescendo, a ponto de um dia, como exemplo foi nos dado para o Mestre Jesus, que diz: meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro. Não apontava o planeta Terra como sendo o reino dele, porque ele veio de planetas muito mais avançados, e nós estamos inseridos nisso, desde que a gente comece a pensar nisso, trabalhar em prol do bem, sabe, do amor, da passividade, da compaixão, da mansedumbre, que a gente realmente tenha empatia, quando vê o outro inserido em uma situação difícil, façamos que nem a irmã falou: meu filho, se você não pode ajudar, cala a boca, que você já está fazendo muito. Só de você não pôr lenha na fogueira, não espalhar isso para outras pessoas, você já está fazendo bem, sabe? Se você não tem certeza dessas injúrias que estão falando, do fulano, do ciclano, pode ser às vezes do filho com o vizinho, a criatura sabe, a gente já está dizendo: sei não, isso aí para levar, esse negócio de trabalhar, sair de manhã chegando, não sei o que, ó, a gente julga, sabe? Não sabe nada da vida do outro quando a gente faz isso. Então, que a gente puder, possa calar. Então, aí ele diz: ó, isso aqui eu já até falei, vou passar. Então, ele vem: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Com certeza. Essa é a forma com que Deus quer de todos nós, que a gente busque com essas palavras, aí ele vai transformando as leis morais, nos colocando na branquura, que eu já até falei. Jesus nos adverte para a necessidade de tratar bem todas as criaturas, porque sabia que todas as palavras ofensivas, elas exprimem o sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve presidir as relações entre os homens. Então, quando a gente for crescendo espiritualmente, angariando e realmente entendendo o que é o verdadeiro amor, a gente vai se libertando e chegamos aqui. Quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Então, o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte ou violento. Não vai ser mais. Então, será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso, né, após Jesus aqui, a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Por que é a expulsão dos maus? A gente vai vendo que o planeta Terra está se formando em outros mundos também, automaticamente da mesma forma que o planeta Terra sempre foi um planeta bem primitivo, outros também serão. E aqueles que não se enquadrar nesse sistema que a gente está mudando, de transformação, com certeza eles irão provavelmente reencarnar em outro mundo mais primitivo, com inteligência, porque mesmo para fazer o mal, nós usamos a inteligência. A gente tem aqui um exemplo muito grande, Hitler e outros tantos por aí, que tinham uma inteligência muito grande e que infelizmente às vezes usa aquilo que Deus nos deu, para que a gente fazer, prejudicar o outro. Então, que a gente reflita que a lei que hoje nós estamos aqui trabalhando, inseridas nela também para crescer dentro da lei da evolução e progresso, para que um dia a gente entenda o verdadeiro amor ao próximo, que não é mais amar somente meu filho, isso é o egoísmo, meu filho, meu marido, minha casa, meu cachorro, meu isso, meu, mas o nosso próximo. Quando eu faço bem ao outro, eu estou fazendo bem a mim mesmo, estou fazendo bem ao universo, estou fazendo bem. Então aquilo, põe a nisso, uma coisinha na cabeça, um recadinho. Tudo que você fizer de bom, presta atenção, tudo que você fizer de bom e você emanar dentro do universo, ele te devolve. Tudo
Tudo. Se você der um bom dia para alguém, você não tinha o hábito. Bom dia com simpatia. Bom dia, obrigado. Somos gratos pelo que você nos fez. Deus te abençoe. Toda a palavra positiva que você usar, você terá de retorno na sua vida. Faz parte. Causa e efeito, plantei e nasceu. Não tem mistério. Então a doutrina espírita é muito clara. Trabalha em cima dos ensinamentos de Jesus, mostrando para nós que nós somos a certeza do amor. Nós temos isso dentro de nós. Nós não somos maus. Não foi criado por mal. Nós temos isso dentro de nós. E podemos exercitar todos os dias, com carinho, dentro de casa, com os filhos.